Aí o MSN não funciona aqui. Ah, mas tem o A MSN, tem o X MSN. Então tem o A MSN, que é um similar, tá? Digamos assim. Então, crianças, eu quero que vocês saibam que o sistema operacional é que dita as regras daquilo que será instalado nele. Então, se você tem um sistema operacional, você tem que procurar programas que são compatíveis com ele. Eu falei sobre os sistemas operacionais Android, o iOS, né? Quem tem aí equipamentos da Apple, como o iPad, o iPhone, já deve ter percebido que nem tudo funciona nesses equipamentos. Só software, só programas que rodam no sistema iOS da Apple. E que é muito limitado, é muito restrito à própria Apple. Dificilmente você vê programas que não foram criados pela Apple e que funcionam em equipamentos da Apple. Já o Android, que é aberto, é open source, o Android da Google já tem programas de todos os jeitos. Por quê? Por ser aberto, programadores do mundo inteiro podem criar programas que rodem nesse sistema operacional. Então, quando você vai adquirir um ou outro equipamento, você tem que dosar, você tem que pensar bem na proposta, o que você precisa, o que você quer. Você quer mais flexibilidade? Então, dê uma olhada num sistema operacional que permita isso. Você quer mais segurança, modernidade? Dê uma olhada no sistema operacional que permita isso. Tudo bem? Então, vamos lá? Agora, quando você instalou o Windows, você instalou aqui no meu exemplo o Windows 7, mas você pode ter instalado o Word, o Excel, o PowerPoint, que fazem parte do pacote Office, né? Microsoft Office. Talvez você tenha instalado a versão 2007 ou 2010. O CorelDRAW, talvez você tenha instalado a versão 16. O Firefox, talvez você tenha instalado a versão 10. Você tem os outros programas aqui, todos eles, por exemplo, Photoshop, você pode ter instalado a versão CS5. Eu quero que você entenda que uma coisa é a versão do sistema operacional, outra é a versão de cada programa que você instalou para rodar nesse sistema. Entenderam até aqui? Então vou apagar. E vamos continuar. Quando eu disse que o Windows utiliza as teclas em inglês, o sistema operacional Windows utiliza as teclas de atalho em inglês. Os programas que estão instalados no Windows, o Word, Excel, PowerPoint, eles fazem parte do pacote Office, eles usam as teclas em português. Inclusive o Outlook, tá? Eu não vou entrar muito no mérito da questão não, mas o Microsoft Outlook também utiliza as teclas em português, tá? Mas aí para a prova é isso daqui que nós queremos. Ctrl e Shift. Você sabe quando é que você pressiona o Ctrl, quando é que você pressiona o Shift? Por exemplo, para selecionar arquivos. Você tem uma lista de arquivos e quer selecionar só o primeiro e o último de uma lista. Você tem uma lista e quer pegar só o primeiro e o último. Você clica no primeiro, segura o Shift e clica no último? Ou clica no primeiro, segura o Shift e clica e segura o Ctrl e clica no último. Macete, o macete, né? O meu macete aí. Macete do Marcelo. Ctrl e Shift. O Ctrl vem do termo em inglês que significa controle. Vem da palavra controle. Controle. Então, quando você lembrar do Ctrl, você lembra da letra E. Aqui o E. Controle. Então, o Ctrl significa E. Todas as vezes que você pressionar o Ctrl, significa E. E isto, e aquilo. O Shift significa até. Então, quando você pressiona o Shift, é para selecionar de um até o outro. Quando você pressiona o Ctrl, significa um e o outro. Exemplo. Se você tem uma lista de arquivos e quer selecionar um aqui e outro aqui, e outro ali, e outro cá, você vai pressionar o quê? O Ctrl. Você clica no primeiro, pressiona o Ctrl, mantenha pressionado e vai clicando nos outros, porque o Ctrl significa E, controle.
Então, quando você clicar, você este, este. O Shift significa até. Então, quando você clicar no primeiro, segurar o Shift e clicar no último, você vai selecionar do primeiro até o último. Entenderam? Outro macete. Quando você vai copiar um arquivo, você pega o arquivo, arrasta daqui do HD para outro local nele mesmo. Por exemplo, imagine que você tem um arquivo. Está aqui. Vamos trocar aqui porque está claro pra caramba. Acho que melhorou um pouquinho. Você tem um arquivo que está aqui, ó. Digamos que aqui seja a pasta documentos, tá? Que eu vou chamar aqui de docs. Se você pegar esse arquivo, clicar com o mouse, segurar e arrastar esse arquivo para uma outra pasta aqui, para a pasta imagens. Você clicou, segurou, arrastou e soltou aqui. O arquivo será movido. O que é mover? Significa que vai sair de onde estava e vai para o outro local? Ou será copiado? Vai ficar onde ele está e vai ser feita uma cópia dele para o outro local? Tá. E se você segurar o Shift ao fazer isso? E se você segurar o Ctrl ao fazer isso? Você vai falar assim, pô Marcelo, você está de sacanagem, né? Tá de brincadeira comigo. Não estou não, criança. Isso cai muito em prova, tá? É certo que muitas vezes esse tipo de questão, se pressiona Shift, se arrasta, embora a gente tenha caído em FCC, é certo que cai muito em CESP, tá? A CESP adora esse tipo de questão. Mas vamos cercar todas as alternativas aqui, que eu não quero que vocês saiam da prova com uma questão errada, não. Eu quero todas as questões certas, tá? Então vamos lá? Quando você arrasta de um lugar do disco para outro lugar dentro dele mesmo, vai mover ou vai copiar? E se você arrastar de um lugar do disco para outro disco, para um HD externo, para um pendrive, para um disquete, só clicar, segurar e arrastar, vai mover ou vai copiar? Tem gente que até acha tem gente que acha que até hoje o ato de fazer isso significa mover. Não, criança, o ato de fazer isso aqui não significa mover, não. Você está arrastando. Agora, mover significa retirar de um lugar e colocar em outro. Copiar significa deixa naquele lugar, faz uma cópia idêntica ao outro. Então, vamos lá? Quando você arrasta de um lugar para o disco para outro lugar dentro do mesmo disco, para ele mesmo, o arquivo será movido, ele move o disco. Como assim? Olha só como que é simples você entender. Imagine que isso seja uma televisão. Eu estou aqui no ambiente, tá? Eu tenho uma televisão. Se eu pegar essa televisão e arrastá-la para outro lugar dentro desse mesmo ambiente, eu não preciso ter duas TVs, porque ela já está aqui, mas está no mesmo local. Eu só tirei de um lugar e coloquei outro. O computador parte do princípio, o sistema operacional, melhor dizendo, o Windows aqui no meu exemplo, ele parte do princípio que quando você arrasta um item de um lugar para outro lugar dentro da mesma área, o arquivo é apenas movido, sai de um lugar e vai para o outro. Para que dois, se você está no mesmo ambiente? Ele parte desse princípio. Agora, se eu pegar a TV e tirar a TV daqui e arrastar e colocar lá no outro estúdio, na outra sala, eu ficaria sem a TV aqui. Concorda? Então, quando você arrasta de um local para outro local, o sistema operacional, por precaução, copia o arquivo. Ele fala assim, talvez o Marcelo não possa ficar sem esse objeto aqui. Então, se ele vai arrastar para um ambiente diferente, um outro disco, para um pendrive, para um MP3, para um HD externo, para um disquete, para um CD, DVD, ele, por precaução, vai copiar. Então, quando você arrasta um arquivo de uma pasta
para outra pasta dentro do mesmo disco, seja o mesmo pendrive, o mesmo CD, aqui o exemplo é um HD. Então quando você arrasta de um local do HD para outro local dentro dele mesmo, o arquivo será movido, vai sair daqui e vem para cá. Quando você arrasta para outro disco, o arquivo será copiado. Ele copia o arquivo. É o exemplo que eu dei quando você vai tirar daqui para levar para outro ambiente, lá para o outro estúdio. Nesse caso, o arquivo será copiado para que você não fique sem um arquivo aqui. Vocês entenderam? Então, de um disco para ele mesmo, apenas move. De um disco para outro disco, o arquivo será copiado. Entenderam? Eu tenho aqui, vamos abrir aqui a nossa pasta que eu usei quando eu expliquei backups. Eu tenho aqui, ó, uma pasta chamada cópias de segurança que está na área de trabalho. Está aqui a pasta cópias de segurança. Está aqui, ó. Essa pasta está no desktop, que está no disco C, né? No HD, o disco C. Se eu pegar esse arquivo, vou maximizar aqui. Vamos deixar aqui, vamos pegar aqui a pasta documentos. Aqui eu tenho uma outra pasta que é a pasta documentos, que também está no desktop do disco C. Então, se eu pego esse arquivo aqui, que é o arquivo cópia 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pego esse arquivo e arrasto daqui para a pasta documentos, que também está, ó, no desktop, também está no disco C, o que ele vai fazer com esse arquivo? Como eu estou arrastando de um local para outro local, dentro da própria unidade de disco, vê se está dando para você ler lá o que ele está fazendo. Olha lá, mover para documentos. Ele vai retirar daqui e colocar lá. É isso que é mover, olha lá. Saiu daqui da listagem e foi para outra pasta. É isso que significa mover. Se eu fizer daqui para cá, a mesma coisa. Estou retirando de documentos e arrastando aqui para cópias de segurança. Como cópias de segurança está dentro do mesmo disco, só é uma outra pasta, mas dentro do mesmo disco, do mesmo local, ele vai mover, vai retirar daqui e colocar aqui. Entenderam? Agora, observe. Eu tenho aqui o disco E, vamos aumentar o zoom aqui. Eu tenho aqui o disco C, eu tenho o disco E, eu tenho o disco F e tenho o disco G. O disco G é meu HD externo, que está conectado nesse computador aqui. O disco de dados E está ali, o disco C é o disco principal do meu computador. Vamos lá. Eu estou em cópias de segurança que está dentro da pasta, da área de trabalho, da pasta desktop da área de trabalho. Então entenda apenas que isso daqui está no disco C. Ok. Se eu arrastar para o disco E, irá mover ou copiar? Ora, se eu estou arrastando para outro disco, o arquivo será copiado. Porque de um disco C para o disco E, o arquivo é copiado. Entenderam? Vou soltar aqui. Ele continua lá no disco C, dentro da pasta cópias de segurança, mas foi colocado aqui, ó, no disco E. Olha o arquivo aqui. Entenderam? Então você tem uma cópia do arquivo. Vamos retornar lá para a área de trabalho, para a pasta cópias de segurança. O arquivo está aqui. Se eu arrasto esse arquivo daqui para a área de trabalho, a área de trabalho está no disco C. Esse arquivo está dentro da pasta cópias de segurança, que também está no disco C. Então o arquivo será movido. Se eu arrasto daqui para dentro do HD, o arquivo será copiado. Ele vai deixar o arquivo aqui e vai fazer uma cópia do arquivo aqui no HD externo. É o que eu estou copiando de novo.